Hoje, primeiro domingo de 2019, nós vamos iniciar uma nova série e eu queria te convidar para estar presente todo domingo. Nós vamos atravessar nos próximos 2 anos o Evangelho segundo Marcos, e hoje à noite nós vamos dar uma olhada no fundamento. Não vamos expor um texto por si, mas vamos dar uma olhada panorâmica, pegar algumas coisas importantes desta obra. Eu projetei mais ou menos 90 sermões, e como o ano tem 52 domingos, e muitos dos domingos nós temos cantata e temos várias atividades aqui na igreja, então nós devemos aí passar os próximos 2 anos e meio cobrindo esta obra. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Nós vamos estar descendo no porão do Evangelho, o Evangelho mais curto dos 4 evangelhos. De acordo com a tradição copta, João Marcos, o autor deste livro, nasceu em Cirene, no norte da África, hoje a Líbia, aí por volta do ano 5, e morreu em 68, tinha por volta de 63 anos de idade. Papias, o pai da igreja, no ano de 130, afirma que João Marcos era o intérprete de Pedro, companheiro intérprete de Pedro. Pouquinho depois, 150, um outro pai da igreja, chamado Justino Marte, afirma que João Marcos compôs esse evangelho principalmente baseado nas pregações do apóstolo Pedro. Por sinal, é o próprio Pedro que chama João Marcos de meu filho. Meu filho. Nós vamos fazer um exercício bíblico. Quantos tem o texto santo? Quantos tem o texto santo nessa noite? Ótimo. Vai ser difícil para você acompanhar se você não estiver aí manuseando a palavra. Pedro diz a respeito de João Marcos o que eu acabei de dizer em 1 Pedro 5,13. 1 Pedro 5,13. Diz assim o apóstolo, 1 Pedro 5,13: a vossa coeleita em Babilônia vos saúda, como também meu filho Marcos. Quando o anjo liberta Pedro, o mesmo Pedro da prisão, em Atos 12:12, Pedro, abre aspas, Atos 12:12, se dirige à casa de Maria, mãe de João, Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Pelo fato que muitas pessoas estavam reunidas, obviamente a casa era muito grande, isso aponta uma pessoa de posses. João Marcos vinha de uma família rica, abastada, por assim dizer. Por sinal, é muito possível que a última ceia se realizou justamente na casa de João Marcos. Se assim for, ele é o homem do cântaro, ou o homem que carregava o pote. Marcos 14, olha aí, Marcos 14, 13 a 15. Marcos 14, 13 a 15. Jesus, eu estou inserindo, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: entrem na cidade e, está aí, um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês, sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar, abre aspas, o mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Este homem, mostrará uma ampla sala no andar superior, mobilada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Então, é possível que este homem que estava carregando esse pote aí seja a mesma pessoa para onde Pedro, algum tempo depois, se abrigou, fugindo da ira do governador, que queria matou Tiago e também queria matá-lo, mas o anjo o livrou da morte. Ele vai para esta casa. João Marcos é o camarada que foge nu quando Jesus é preso.
Pastor Raico, onde é que está isso? João Marcos é o rapaz que foge sem roupas, em Marcos 14, 51 e 52, Marcos 14, 51 e 52, um jovem, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo a Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Está aí ele. João Marcos era primo legítimo de Barnabé, companheiro de Paulo na primeira viagem missionária. Atos 4, 36, lemos a respeito de Barnabé, uma figura um tanto conhecida. No relato de Lucas, ali em Atos 4, lemos que José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, significa encorajador. Era justamente este Barnabé que era parente de João Marcos. Lemos em Colossenses 4:10, Colossenses 4:10, Paulo dizendo: Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhe saudação, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. E é interessante, e aqui a gente vai tirar uma lição, foi justamente por causa do primo Marcos que Barnabé se atrita com Paulo. Eu devia ter dito isso antes de começar a pregar esse sermão, que mais vale o final das coisas do que o princípio delas. Mas vale o final das coisas do que o princípio delas. É mais importante a maneira como a sua vida termina do que a maneira como a sua vida começa. Se não fosse assim, eu nem podia estar aqui nesse púlpito. Graças a Deus que Deus perdoa, e Deus, aquele que se arrepende, Deus dá uma outra chance. E mais vale então o final das coisas, é o que a gente vai ver aqui com João Marcos. João Marcos vai na primeira viagem missionária com Paulo e Barnabé. Atos 13:5. Atos 13:5. Eu costumo repetir muito a referência, porque pessoas depois reclamam: olha, eu não pude acompanhar o senhor estava correndo muito, ou disse a referência uma vez só. Então, para o benefício daqueles que estão acompanhando ali, eu estou repetindo. Atos 13:5 diz assim: lemos ali que Barnabé e Paulo, chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João Marcos estava com eles como auxiliar. Aí avança mais um pouquinho para 13:13. Lemos ali que de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Quando a coisa esquentou, que andar com Paulo, andar com os apóstolos era terrível, era confusão, era perseguição, apedrejamento, etc. Então, quando a coisa esquentou, ele vazou, para usar um termo popular, e voltou para Jerusalém. Quando muitas águas correram, quando os apóstolos pretendem iniciar a segunda viagem missionária, alguns anos mais tarde, vocês vão ver a celeuma que se deu, Atos 15, 36 em diante. Atos 15, 36 em diante. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como vão indo. Barnabé queria levar o primo João, eu estou inserindo, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele abandonou-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram, tiveram uma discussão, tiveram uma briga séria e acabaram separados. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Barnabé, o homem da consolação, deu
ao jovem Marcos uma segunda chance. Glória a Deus por homens que nos dão a segunda chance, né? Onde estaria eu se Deus e pessoas que me perdoaram? Onde estaríamos a maioria de nós? Paulo, um tanto intempestivo, não quis fazê-lo, mas é interessante que Paulo, ao final do seu ministério, anos depois, muitos anos depois, diz: traz João Marcos, ele é útil ao meu ministério. Onde é que está isso? 2 de Timóteo 4:11, último documento que nós temos de Paulo, e ele diz, 2 de Timóteo 4:11, só Lucas está comigo, traga Marcos com você, diz ele a Timóteo, porque ele me é útil para o ministério. Reverteu. Paulo, por sinal, lista João Marcos um tempo antes, em Filemão 1:24, lista-o como cooperador no Evangelho. Filemão só tem um capítulo, estou dizendo mas é óbvio, versículo 24, saúda-te Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então ele passou de fujão para cooperador. Que coisa maravilhosa, né? E por último, o mesmo João Marcos é visto por Paulo como fonte de ânimo, algumas traduções, lenitivo ou consolação. Colossenses 4:10-11. Saúda-vos Aristarco, meu companheiro de prisão, e Marcos, o primo de Barnabé, a respeito do qual recebestes instruções, se for ter convosco, recebei. E Jesus, que se chama Justo, sendo unicamente estes, que ele acabou de listar, dentre a circuncisão, meus cooperadores do reino de Deus, eles eram judeus, os quais têm sido para mim uma consolação. Olha como Marcos subiu e reverteu a situação inicial. A data da composição dessa obra, a gente sabe que foi com certeza antes de 64, porque Marcos, segundo também a tradição copta, morreu em 64 em Alexandria, no Egito. A sugestão de data aí mais aceita entre 57 e 59, bem cedo, muito cedo. Quando a gente considera que Pedro e Paulo foram mortos na perseguição de Nero, utilizando o calendário gregoriano, que é o calendário que nós usamos hoje, junho de 67, então esse evangelho de Marcos estava circulando já há uma década. O evangelho de Marcos 1:1, abre com uma sentença bem evangelística: princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele usa essa sentença como tipo de um título. E é interessante a maneira como ele define o Evangelho. O Evangelho é muita coisa, né? O Evangelho, por exemplo, é a queda da barreira de separação entre o judeu e o não judeu. O Evangelho, as boas novas de salvação, é muita coisa. O Evangelho. Mas ele é resumido, espremido numa sentença por Paulo, como a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. Definição do Evangelho mais resumida em 1 Coríntios 15, de 1-4, e ainda mais resumido ainda, a ressurreição de Cristo. Se o Evangelho pudesse ser resumido e condensado, espremido numa palavra, seria a ressurreição do Senhor Jesus. Onde é que está isso, pastor Raik? 2 de Timóteo 2:8, lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dos mortos, conforme o Evangelho inteiro em uma única doutrina, a ressurreição dos mortos. É interessante isso aqui, isso não tem nada a ver com o que eu planejei dizer hoje à noite, mas vale a pena. É interessante que o Evangelho pode ser reduzido a uma única doutrina, um pilar central.
a ressurreição de Cristo. Vocês sabiam que teólogo liberal bate justamente nisso? Eu nunca vou esquecer de uma vez em Londres que o meu professor, um grande erudito, fez um discurso belíssimo, refutando, ou tentando refutar a ressurreição. Fez um discurso muito elaborado, dizendo mais ou menos que a ressurreição era uma aspiração da igreja. A igreja desejava ver o Cristo ressuscitado, então de alguma forma criou esse mito, o mito da ressurreição. Terminou de falar, eu digo, o que é que nós estamos fazendo aqui? Então, porque Paulo diz que se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, é vã a nossa fé. É muito melhor comer, beber, e que a vida vai acabar. Mas não é assim. Paulo aqui diz que a ressurreição é o ponto central do Evangelho. O evangelista Marcos, para retornar a ele, considera a vida de Jesus como o Evangelho. Marcos 1:1, que eu acabei de ler, princípio do Evangelho de Cristo, Filho de Deus, e aí então ele narra toda a vida de Marcos. Isso é o ponto de partida. Ele vai narrar os feitos, os milagres, a morte, a ressurreição e tudo mais. Então o Evangelho para ele é toda a história do Senhor Jesus Cristo. Dos 4 evangelhos, Marcos é o menor e provavelmente o primeiro que foi escrito. Em termos de versículos, Lucas é o mais longo, com 1151 versículos, Mateus 1071, João 879 e Marcos bem menor, 661 versículos. O que é interessante desta peça é que provavelmente, isso aqui é uma teoria, Marcos e uma outra fonte serviram de base para os outros evangelhos, porque desses 661 versículos, apenas 31 versículos são exclusivos de Marcos. Os outros 630 versículos aparecem em Lucas, Mateus, de uma forma ou de outra. Então, é possível que Marcos tenha sido uma fonte, um esteio de onde os outros evangelistas tiraram informações. Marcos é compacto e rápido. Marcos é compacto, leva mais ou menos 90 minutos para ler o evangelho inteiro numa sentada. Nosso professor de teologia mandava a gente ler de uma vez, senta para ler o documento de uma vez, para ter uma ideia do todo. Eu quero recomendar, nós vamos estar aqui estudando esta peça, então vamos ler, tente ler isso aí. Nós acabamos de ler a Bíblia toda, e está valendo, viu? Até o dia 20 você pode trazer o seu cupom, que foi dado aqui, para que a gente mande lá para a Sociedade Bíblica, e então você vai ser sorteado com 30 Bíblias. Vamos ver se você recebe alguma delas. Vamos sortear aqui 30 Bíblias, 10 de Genebra, 10 do MacArthur e 10 arqueológicas. Quem sabe você não vai ser abençoado recebendo uma Bíblia dessa. Mas leva 90 minutos para ler esta obra, e ela é rápida pelo aparecimento de uma palavra que é traduzida de diversas maneiras, mas é uma única palavra que quer dizer imediatamente. Eutus. Essa palavra aparece 40 vezes nesse curto evangelho. Pega Marcos capítulo 1, abre, só no capítulo 1, essa mesma palavra traduzida de diversas formas, aparece 9 vezes. Olha aí, abre a Bíblia, Marcos capítulo 1, versículo 10, e logo está aí a palavra: quando saía da água, viu os céus se abrirem e o Espírito, qual pomba, descer sobre ele. Salta para o 12, imediatamente, a mesma palavra, o Espírito impeliu para o deserto. Salta para o 18, no mesmo instante. A língua portuguesa, por causa de estilo, usa outros termos, mas é a mesma, a repetição martelada da mesma palavra, eutos. 19 e 20,
Passando um pouco adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando o azeite, e logo, está aí a palavra, os chamou. Eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, o seguiram. 21, entraram em Cafarnaum e logo, está aí a mesma palavra, no sábado, indo ele à sinagoga, pôs-se a ensinar. 29, em seguida, é a mesma palavra, ou logo, saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão e André. 30, a sogra de Simão estava de cama com febre e logo, está aí de novo, lhe falaram a respeito dela. 42, logo a lepra o deixou. Algumas traduções, imediatamente a lepra o deixou e foi purificado. 43, logo ou em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência. Então é muito rápido, é compacto, é rápido. Ele tem pressa, ele quer dar uma informação de uma maneira pontual. É muito provável que Marcos compôs esta obra para os romanos, para os crentes romanos, que não tinham tempo para muita coisa mesmo. Ele fez isso para demonstrar que Jesus e não César é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor e não César é o Senhor. As evidências de que possivelmente este é o caso, de que Lucas compôs para crentes romanos, está não há genealogia, curiosamente, diferente de Lucas, uma longa genealogia, mostrando que Jesus Cristo é o filho de Adão, o Messias universal, diferente de Mateus, por exemplo, com uma genealogia mostrando que Jesus é o filho de Abraão, é o Messias dos judeus. Não tem nada disso. Marcos não se ocupa com nada disso, até porque para os romanos isso era irrelevante, eles não entendiam nada de religião judaica. Então Marcos não faz referência e também faz poucas referências ao Antigo Testamento. Segundo lugar, somente Marcos identifica Simão de Cirene como pai de Rufus. Isso é curioso. Somente o evangelista Marcos identifica Simão de Cirene como pai de Rufus. Lemos em Marcos 15, 21. Marcos 15, 21. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre de Rufo, passava por ali chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz, ajudar Jesus durante a crucificação. Quem é esse camarada? Se você olhar para Romanos 16, 13, você vai descobrir quem é esse cara. Romanos 16, 13. Rufus é membro da igreja em Roma. Romanos 16, 13. Saúdem Rufo, eleito do Senhor, e sua mãe, que tem sido uma mãe para mim, diz Paulo. Uma evidência forte que Marcos queria endereçar romanos, cidadãos romanos, gentis. Marcos também gosta de usar termos latinos. Por exemplo, ele usa legião em Marcos 5, 9. E Marcos chama também muita atenção, explica, interpreta e traduz palavras hebraicas e aramaicas. Os romanos não tinham muito interesse, pelo menos os políticos, os filósofos até que mais gregos, já que o grego era uma língua importantíssima, a língua franca, mas político não tinha tanto interesse. Então Marcos explica, interpreta e traduz palavras aramaicas, hábitos hebraicos. Por exemplo, Marcos 7, 1 a 4, olha essa explicação que Marcos faz. Por sinal, a NVI apresenta essa explicação em parênteses. Marcos 7, de 1 a 4. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindo de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Aí ele abre um parêntese, ele explica,
os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem, e observam muitas outras tradições, como lavar de copo, lavar de jarro, lavar vasilha de metal. Ele está explicando aqui para uma audiência que é alheia ou que desconhece esses hábitos e esses costumes. Os romanos não conheciam nada disso. Um outro exemplo, uma outra explicação que Marcos faz. Marcos 7,11. Marcos 7,11. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã. Aí ele explica, isso é uma oferta dedicada a Deus. Ele diz o que é esse negócio de corbã. Exemplos de tradução são vários. Por exemplo, ele traduz do aramaico para grego, em Marcos 5,41, a ressurreição da menina, que Jesus entrou na casa. Lembra daquela ressurreição? Jesus entra na casa, Marcos 5,41, toma a garotinha pela mão e diz, está aqui no texto, Talita cumi, e ele traduz, que significa, menina, eu lhe ordeno, levanta, para facilitar o leitor que não tem familiaridade com aramaico. E talvez a tradução mais clássica que Marcos faz é colocar na boca do Senhor Jesus, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que ele diz, que significa, Marcos diz, meu Deus, por que me abandonaste? Marcos utiliza também um sistema romano de horário, diferente do sistema judeu. Marcos, por último, enfatiza muito mais as obras de Jesus do que os ensinos de Jesus. Marcos tem muito mais interesse e muito mais preocupação em mostrar o poder de Cristo do que a sabedoria do mestre. Por exemplo, Marcos apresenta 19 milagres e apenas 4 parábolas. Muito pouco ensino e muito de força, de poder. Por sinal, os romanos davam grande importância, obviamente, ao poder, mola mestra do Império Romano. Uma passagem clássica deste documento está em Marcos 12, 14 e 16. Marcos 12, 14 e 16. Uma reunião um tanto rara, já que se odiavam, herodianos e fariseus se odiavam, mas se uniram contra uma causa maior, que era Jesus. Estes, Marcos 12, 14, estes que está fazendo referência, se você olhar um versículo ou 2 acima, você vai ver quem são estes, são os fariseus e os herodianos. Os fariseus eram os mais nacionalistas, mais radicais, e os herodianos apoiavam Herodes. Eles eram como gato e cachorro, inimigos ferrenhos um do outro, mas se uniram para ir contra Jesus. Isso lembra alguns políticos aí que fazem algumas alianças muito estranhas, se detestam, mas de repente estão juntos. Mas eles se uniram, se aproximaram de Jesus e disseram: mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Aí vem a pergunta: é correto pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Não tinha, Jesus não tinha para onde correr. Se ele diz que está errado, ele era um traidor. Se ele diz que está certo, ele estava apoiando Roma. Não tinha um beco sem saída para Jesus. Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou:
Por que vocês estão me testando? Tragam-me um denário para que eu veja. Eles lhe trouxeram a moeda. E ele, Jesus, perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? Eles responderam: de César. A imagem ou a efígie deveria ser de Tibério, embora pudesse ser de Augusto também. Vê que ambas as moedas estavam em circulação, mas é mais provável que tivesse sido do imperador Tibério, porque a resposta foi de César, e geralmente essa resposta era o governador César reinante, todos eram César, mas como eles eram simplesmente César, é aquele que está no poder naquele momento, e quem estava no poder no momento era Tibério. Se for de Tibério, a inscrição que ele pergunta de quem é, Jesus diz: quem é essa inscrição aí? Estava lá a inscrição: Tibério César Augusto, o filho do divino Augusto. Quando Marcos compôs esse documento, o imperador romano César era Quírios, era Senhor, era o divino, a autoridade máxima, o Filho de Deus. Marcos mostra outro Senhor, não César Quírios, mas Christus Quírios, um Senhor maior do que César. O poder de Jesus prova esse fato. Marcos está querendo mostrar. Por sinal, Marcos é primariamente evangelístico. Ele abre a obra, como eu disse ainda agora, princípio do evangelho, e fecha a obra em 16, 15 e 20, e de por todo mundo e pregar o evangelho. Abre com o evangelho e fecha mandando pregar o evangelho. E no versículo 20, ele diz: e os discípulos saíram e pregaram o evangelho, que é o que o pastor Osés vai fazer daqui a pouco no Chile. É um documento evangelístico para anunciar que o Senhor Jesus é o mais poderoso de todos, é o grande pantocrator, é o governador do universo. Podemos aprender uma história muito linda com João Marcos. Alguém pode começar muito mal, mas terminar muito bem. Paulo terminou sua carreira chamando Marcos de companheiro de ministério, um consolo, alguém útil ao meu ministério. Um ponto importante também desta obra, e eu concluo, é mostrar que Jesus é um servo e veio para servir. Em Marcos 10, 45, nós lemos: pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus retornou à presença do Pai, depois que disse essas palavras, e ressuscitou, e continua servindo. Como assim, pastor? Jesus continua nos servindo. Hebreus 7,25 diz que ele vive hoje para interceder por nós. Você já parou para pensar que coisa maravilhosa? Nós temos um grande acusador. Sabe quem é? O diabo, que vive para acusar os irmãos. E nós temos um grande advogado, Jesus Cristo, que vive, Hebreus 7,25, vive para sempre para interceder por eles. Está servindo até hoje. A vida cristã envolve necessariamente serviço. A vida de trabalho de João Marcos acabou revertendo a péssima impressão e o gosto amargo que ele deixou na boca de Paulo, Barnabé e os outros apóstolos. Ele reverteu pelo serviço, tido como cooperador depois, como útil ao ministério. Você também, de repente, você começou mal. De repente, ou quem sabe você começou bem, glória a Deus, veio de uma família cristã, sempre serviu o Senhor, louvado seja Deus por isso. Mas nem todo mundo tem essa possibilidade. Alguns, como eu e outros, tropeçaram, mas o Senhor reverteu. E é isso que aconteceu. Essa é a grande lição da vida deste homem, cuja obra nós vamos estar estudando nos próximos domingos. Eu te convido para estar comigo aqui todo domingo à noite,
quando nós vamos examinar os seus escritos. E eu queria te dar uma palavra de esperança também. Você tropeçou? Você pisou na bola, para usar um termo comum. O que interessa é como você termina, não interessa como você começa. Meu pai dizia muito isso, que vale é o final das coisas e não o princípio delas. Queria te dar uma palavra de esperança hoje à noite. Quem sabe você nunca aceitou a Cristo? Eu queria também te dar uma chance. Quem sabe você está desviado? Quem sabe você está desviado? Queria dar uma chance a você hoje à noite. Você quer começar esse ano de 2019 de pé direito, ao lado do Senhor Jesus? Queria te dar uma chance para você se arrepender dos seus pecados e depositar sua confiança no Senhor Jesus, hoje à noite. Este ano pode ser um ano diferente. Se você já pecou à torto e à direita, ou não, se você vive uma vida moral, elevada, se você se acha um tanto digno, saiba que ninguém entra no céu por justiça própria. Ninguém chega a Deus a não ser por Jesus. É impossível nas nossas próprias obras, com base nas coisas que nós fazemos, se formos um bom pai de família, um marido, isso não leva ninguém a Deus, porque tudo o que nós fazemos que não é para a glória de Deus, Isaías diz que é trapo de imundície. É Isaías que diz isso. Tudo que nós fazemos, o melhor, imagina dar o meu corpo para ser queimado numa causa, uma causa nobre, por exemplo, lá na China, aquele jovem que entrega o seu corpo pelo bem da política para reverter, isso não vale nada. Mas como, pastor? Como que não vale nada? Porque não é feito para a glória de Deus, é para a glória dele mesmo. Isso diante do Criador não tem valor nenhum, tem valor diante dos homens, é ótimo, glória a Deus. Construir um hospital, fazer essas obras todas é maravilhoso, mas isso não te redime. A única coisa que te redime é o sangue de Cristo, meu irmão. E quem sabe você nunca recebeu esse perdão maravilhoso, a reconciliação com o Pai que te ama. Quem sabe domingo, primeiro domingo do ano, vai ser o momento da virada da tua vida. Eu queria oferecer essa oportunidade. Alguém aqui que deseja se voltar para Cristo, entregar a sua vida a Ele? Alguém aí na galeria que quer fazer isso? Alguém na galeria? Alguém aqui à minha esquerda quer entregar a sua vida a Cristo? Está cansado de pecar e de viver uma vida vã? Levante a sua mão, quero orar com você. Isso é uma oportunidade de ouro. Não deixe passar. O diabo está dizendo no teu ouvido que tu não deves fazer. Não, continua vivendo a tua vida.